Olá a todos, meu nome é Eva Rodrigues, eu faço parte da Greve Climática Estudantil e também faço parte de um coletivo chamado Fridays for Future Amazônia. Então, eu queria falar, na verdade, sobre o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, que é um acordo que já vem sendo negociado há mais de 20 anos e ele foi assinado em 2019, mas ainda não foi ratificado. E é um assunto que, embora não seja de conhecimento geral, é um assunto que deveria ser mais conhecido, porque é um assunto que vai envolver muito a respeito da economia europeia, portuguesa, e também da economia desses países que formam o Mercosul, que já agora são a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai. A Venezuela fazia parte, no entanto, ela foi suspensa. Então, por onde é que eu poderia começar? Esse acordo comercial, se somar as populações, então, desses dois blocos que eu falei, que é a União Europeia e o Mercosul, nós podemos dizer que esse acordo comercial vai ser um acordo que vai abranger mais de 700 milhões de pessoas, o que é muita gente. E a partida, então, seria algo muito benéfico para os dois blocos e para a economia de todos os países envolvidos. Mas não é exatamente isso que vai acontecer. Existe uma série de consequências negativas que não só podem, como vão ocorrer caso esse acordo seja ratificado. E é muito importante falar disso em Portugal, porque, como muitos sabem, Portugal assumiu a presidência do Conselho da União Europeia. Então, Portugal tem um protagonismo muito acentuado na ratificação de acordos internacionais e, naturalmente, então, tem esse protagonismo na ratificação, na não ratificação desse acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Mas vamos, então, falar dos pontos negativos. E eu posso começar citando o que é um assunto que esteve muito presente nos noticiários em 2019, em 2020 e agora também está relativamente agora em 2021, que é a questão ambiental, a questão climática. Como todos sabem, nós vivemos uma emergência climática, uma crise climática que vem se acentuando ao longo dos últimos anos. 2020 foi, assim como 2016, se não me falha a memória, mas foram, então, os anos mais quentes de que se tem notícia. 2019 e 2020 foram anos marcados também por desastres ambientais, por eventos meteorológicos, por eventos climáticos extremos que causaram grande destruição ao redor do mundo, seja na Oceania através da Austrália, seja na América pelos eventos que aconteceram na Amazônia e por aí em diante. Então, nós vivemos essa emergência climática, todos nós sabemos disso, vivemos essa crise climática, crise essa que pode nos levar, pode levar a humanidade daqui a alguns anos para caminhar não só para a extinção de inúmeras espécies, mas para a extinção da nossa própria espécie, então estamos falando possivelmente da sexta extinção em massa. E o que isso tem a ver com esse acordo é justamente o fato de que esse acordo, conforme prevê diversos estudos, ele vai acelerar o desmatamento na Amazônia. E a Amazônia hoje, ela é a maior floresta tropical do mundo, é o maior arcabouço de biodiversidade do mundo, é o maior arcabouço de água doce e potável do mundo. E esse acordo vai, segundo estudos conservadores do governo francês, pode acelerar em 5% por ano o desmatamento na Amazônia. Essa que já está 17% desmatada. E essa que já está muito próximo de, como dizem os cientistas, do ponto de não retorno de se tornar uma savana. E se nós temos a Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo, se tornando uma savana, nós temos um acréscimo extraordinário nas emissões de carbono, que é uma coisa que todo mundo, que todos os países estão justamente discutindo para tentar se evitar a essa altura, porque, como eu já disse, nós estamos vivenciando uma crise, uma emergência climática
que vai se manifestar de formas muito perversas na nossa vida, que vai mudar a forma como nós vivemos e certamente vai atingir também a economia como um todo. Mas trazendo um pouco a questão para, poderia dizer, para os interesses europeus, então, já que estamos na União Europeia e especificamente em Portugal, é bom citar também que esse acordo, na medida em que funciona como uma espécie de carro por comida, ou seja, o que esse acordo busca é a compra de commodities, de produtos agrícolas básicos, como carne, soja, etc., de países como o Brasil e a Argentina, e em troca quer vender produtos que possuem alto grau tecnológico e alto valor acrescido, como carros e outros tipos de tecnologias. Então, esse acordo se centra nesse tipo de troca, e embora isso pareça bom para a União Europeia ou para os portugueses, isso é mau, porque temos que entender que em Portugal há pequenos e médios agricultores e produtores agrícolas, assim como há no Brasil. Mas há uma diferença muito crucial entre os países da União Europeia e entre os países do Mercosul, que é o Mercosul é gigantesco. Para você ter ideia, eu sou do estado do Pará, e nesse estado há um município chamado Altamira, cuja extensão territorial é maior do que a extensão territorial de toda a Inglaterra. Apenas um município. Então nós temos grandes produtores no Brasil que possuem à sua disposição grandes quantidades de terra, incomparáveis com o que têm os produtores portugueses ou os produtores de qualquer outro país da União Europeia. Sendo assim, e também falando sobre as questões de custo, a União Europeia possui uma série de leis trabalhistas muito bem desenvolvidas, coisa que não existe, ou pelo menos não é fiscalizado, nos países do Mercosul, nomeadamente o Brasil. Então, a partir do momento que temos no Brasil grandes produtores com grandes terras, cujos trabalhadores estão beirando a semi-escravidão, nós temos um custo muito irrisório para esses grandes agricultores e, portanto, obviamente, se torna completamente inviável os pequenos e médios agricultores em Portugal ou nos outros países da União Europeia competirem no mercado contra esses grandes produtores, então, justamente do Brasil ou da Argentina e etc. Portanto, nós temos uma situação de concorrência desleal nesse mercado que vai afetar, então, justamente portugueses e nacionais de outros países da União Europeia, justamente por se tratar de uma concorrência, de uma competição desleal. Então, a ratificação desse acordo não vai ser propriamente benéfica para a União Europeia, muito pelo contrário, vai afetar justamente esses trabalhadores, esses pequenos e médios produtores, e vai, de fato, quebrar, então, eu diria, a produção nacional. O que é muito mal também porque entra numa questão de soberania alimentar e faz com que Portugal e os demais países da União Europeia passem a depender para se alimentar de outros países lá muito longe, do outro lado do oceano e também do outro lado do globo. Também podemos citar outras questões importantes, nomeadamente a questão humanista, que se aproxima de uma questão ética, que é justamente o fato de que a ratificação desse acordo, como vai aumentar a procura por esses produtos agrícolas no Brasil, por exemplo, isso significa que a demanda por terra e por exploração de terra vai também aumentar, o que vai fazer com que esses grandes produtores no Brasil passem a querer aumentar a sua barreira de produção agrícola e isso implique diretamente e sem exageros na invasão de terras de povos indígenas, de povos quilombolas também, que são povos que vivem em comunidades à margem de rios, e isso provoque um grande massacre, ou seja, realmente assassinatos, invasões, perseguições, expulsões, algo que já acontece no Brasil, como todo mundo sabe, mas que com a ratificação desse acordo isso ficará muito mais exponenciado e muito mais acentuado. É por esse motivo que ativistas
ao redor de Portugal, não é? Se uniram, sejam eles ativistas da greve climática estudantil, da plataforma Troca, da Climáximo e diversos outros coletivos por justiça climática se uniram para lançar exatamente uma petição contra a ratificação desse acordo, que pode ser encontrada muito facilmente na internet, no Google, digitando petição contra o acordo internacional UE, de União Europeia, e Mercosul. E, como é evidente, toda assinatura é muito bem-vinda. Também estamos tendo também estamos fazendo um certo lobby do bem, não é? Uma certa pressão política em cima de partidos. Temos nos reunido com as diversas forças partidárias. Muitas delas já se comprometeram a não permitir a ratificação desse acordo, nomeadamente o PAN, o Bloco de Esquerda, o PCP, o PEV, e as deputadas não inscritas, a Joacine Catar Moreira e a Cristina Rodrigues. Mas, de qualquer forma, isso não é suficiente para frear esse acordo. É preciso uma participação popular ativa, que nesse caso estamos no meio de uma pandemia, não pode acontecer por meio de protestos, como é evidente, mas então recorremos a outras formas de participação popular ativa, nomeadamente essa petição. Então fica o apelo para que todos possam procurar essa petição na internet. Se chama Petição contra o Acordo Internacional UE-Mercosul. É o primeiro link, é muito fácil de se encontrar, e que assinem e compartilhem com todos que puderem, porque de fato é um acordo que nós não podemos permitir a sua ratificação, porque traz diversos malefícios para Portugal e para, na verdade, todos os países envolvidos, seja da União Europeia, seja do Mercosul. Muito obrigada.